Eu tive que escutar minha filha gritando, com a voz desesperada, enquanto era puxada para longe de mim dentro daquele tribunal. Papai, não vá embora, eu te amo. Aquilo não sai da minha cabeça até hoje. O juiz bateu o martelo como se estivesse decidindo algo comum, rotineiro. Para ele era só mais um caso. Para mim, era o fim da minha vida. Minha ex-esposa, Júlia, estava do outro lado da sala, segurando a mão do novo marido dela, Pedro. Ele nem tentava esconder o sorriso de canto de boca. Um sorriso de vitória. E eu ali, sendo tratado como um criminoso. As acusações eram absurdas. Negligência, comportamento instável, até coisas piores que eu nem consigo repetir sem sentir um nó na garganta. Tudo forjado. Tudo manipulado. E mesmo assim, funcionou. Eu tentei falar, tentei me defender, mas parecia que ninguém estava realmente ouvindo. Meu advogado na época mal abria a boca. Era como se o resultado já estivesse decidido antes mesmo de eu entrar naquela sala. Quando levaram a Sofia para fora, ela olhava para mim chorando, esticando os braços, e eu não podia fazer nada. Nada. Algumas semanas antes disso, minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava como guarda noturno. Não era um emprego incrível, mas era honesto. Eu fazia o possível para dar uma vida digna para minha filha. Sofia era tudo para mim. Todo dia, antes de sair para o trabalho, eu passava no quarto dela. Mesmo quando ela já estava dormindo, eu sentava do lado da cama, ajeitava o cobertor e ficava ali alguns minutos só olhando ela respirar tranquila. De manhã, quando eu voltava, ela sempre corria para me abraçar, mesmo meio sonolenta, com o cabelo todo bagunçado. A gente tinha nossos pequenos rituais. Desenhar juntos, assistir desenho velho na TV, comer besteira escondido da mãe dela quando a gente ainda estava junto, coisas simples. Mas eram tudo. Júlia não era assim no começo. A gente tinha uma vida normal. Problemas, claro, mas nada fora do comum. Até que, de um tempo pra cá, ela começou a mudar. Ficava distante, irritada, sempre no celular, saindo mais do que o normal. Eu tentei ignorar no começo. Tentei acreditar que era só uma fase. Mas não era. Eu descobri da pior forma possível. Ela não só estava me traindo, como já estava envolvida com ele fazia tempo. Pedro. Um cara que parecia ter tudo. Dinheiro, carro caro, roupas caras, aquele tipo de pessoa que entra num lugar e todo mundo percebe. E eu era só um guarda noturno tentando pagar as contas. Não demorou muito para ela ir embora. Levou algumas coisas, disse que precisava se encontrar e, em poucas semanas, já estava vivendo com ele como se nada tivesse acontecido. O que eu não imaginava era até onde aquilo iria. No começo, eu ainda conseguia ver a Sofia. Não era fácil, mas dava. Até que, de repente, começaram as acusações. Pequenas coisas no início. Depois, cada vez piores. E quando eu percebi, já era tarde demais. A história já estava montada contra mim. E naquele tribunal, enquanto minha filha era levada embora chorando, eu entendi que aquilo não era só uma separação feia. Era um plano. Depois daquele dia no tribunal, as coisas só pioraram. Eu achei que perder a guarda da minha filha já era o fundo do poço, mas eu ainda não tinha ideia do que estava por vir. As acusações não pararam ali. Na verdade, foi como se aquilo tivesse sido só o começo. Pouco tempo depois, eu fui chamado para depor. Dessa vez não era mais só uma disputa de guarda. Era criminal. Quando eu ouvi aquilo, eu senti meu corpo gelar. As mesmas mentiras que tinham sido usadas contra mim no tribunal começaram a ganhar outra proporção. De repente, eu não era só um pai negligente, eu era tratado como alguém perigoso. Como um monstro. E o pior de tudo, tinha provas. Mensagens fora de contexto, relatos distorcidos, coisas que claramente tinham sido manipuladas. Mas quando você não tem dinheiro, quando você não tem alguém forte do seu lado, a verdade não pesa tanto quanto deveria. Eu lembro do dia em que a polícia bateu na minha porta. Eu ainda estava tentando juntar os pedaços da minha vida depois de perder a Sofia. Estava trabalhando mais horas, dormindo menos, tentando não enlouquecer. Quando abriram aquela porta e me deram voz de prisão, eu nem reagi. Foi como se tudo estivesse acontecendo com outra pessoa. Os vizinhos olhando, cochichando, alguns com pena, outros com aquele olhar de julgamento que eu nunca vou esquecer. Ninguém veio perguntar o que realmente tinha acontecido. Ninguém quis ouvir o meu lado. Para todo mundo, já estava decidido. Eu fui levado para a delegacia, interrogado por horas. Perguntas repetidas, olhares desconfiados, silêncio quando eu tentava explicar. E no meio disso tudo, teve um momento que me quebrou de verdade. Um dos policiais olhou para mim e disse, quase num tom de desprezo: "Se for verdade mesmo isso aqui, você não vai durar um dia lá dentro." Eu não entendi na hora o que ele quis dizer. Mas eu entenderia. E da pior forma possível. O processo foi rápido demais. Rápido o suficiente para eu perceber que alguém estava empurrando aquilo com força. Pedro. Eu não tinha provas naquela época, mas eu sentia. Ele tinha dinheiro, influência, contatos.
E, de alguma forma, ele estava usando tudo isso contra mim. Quando saiu a decisão provisória, eu fui levado direto. Sem chance de me despedir de ninguém. Sem chance de falar com a minha filha. Nada. A cela era pequena, abafada, com um cheiro que parecia impregnado nas paredes. Mas não foi isso que me assustou. Foram as pessoas lá dentro. O olhar delas mudou no momento em que souberam do que eu estava sendo acusado. Ali dentro, não importa se é verdade ou não. O rótulo vem primeiro. E o rótulo que colocaram em mim era o pior possível. Eu tentei ficar na minha. Evitar contato. Não olhar nos olhos de ninguém. Mas isso não adianta. Na primeira semana, eu já estava machucado. Empurrões, provocações, ameaças sussurradas no ouvido. E depois, veio a primeira agressão de verdade. Eu não reagi. Nem tinha como. Eram vários. A dor física era forte, mas não era nada comparado ao que estava acontecendo na minha cabeça. Eu só conseguia pensar na Sofia. Pensar que, enquanto eu estava ali sendo tratado como um lixo, ela provavelmente estava crescendo acreditando em tudo aquilo. Acreditando que o pai dela era um monstro. As noites eram as piores. Eu não conseguia dormir. Cada barulho parecia um alerta. Cada movimento ao redor me deixava em tensão. E, no silêncio, vinham os pensamentos. A imagem dela no tribunal. A voz dela. O jeito que ela esticou os braços para mim. Papai, não vá embora. Aquilo se repetia na minha cabeça sem parar. E teve um momento que eu realmente achei que não ia aguentar. Que talvez fosse melhor simplesmente desistir de tudo. Mas toda vez que esse pensamento aparecia, vinha outro logo em seguida. O rosto dela. E aí eu entendi uma coisa. Se eu desistisse, eles venciam. E eu não podia deixar isso acontecer. Mesmo sem saber como, mesmo sem ter nada, eu fiz uma promessa ali dentro. Eu ia sair. E eu ia provar que tudo aquilo era uma mentira. Os dias dentro daquele lugar começaram a se misturar. Eu perdi completamente a noção de tempo. Não sabia mais se era segunda, sexta, manhã ou noite. Tudo virava a mesma coisa, sobreviver mais um dia. E sobreviver ali não era simples. Depois da primeira agressão, eu entendi que aquilo não ia parar. Não era algo pontual. Era a rotina. Bastava um olhar errado, um comentário, ou às vezes, nada. Teve um dia que eu estava sentado no canto, tentando comer, quando um dos caras parou na minha frente. Ele nem disse nada no começo. Só ficou me encarando. Aí ele falou baixo, mas o suficiente para todo mundo ouvir. Ouvi dizer o que você fez. Eu tentei responder, explicar, dizer que não era verdade, mas ele nem deixou eu terminar. Todo mundo fala isso. E foi aí que começou de novo. Eu não vou entrar em detalhe de tudo, mas naquele dia eu entendi que ali dentro, a verdade não existia. Só existia o que as pessoas acreditavam. E ninguém acreditava em mim. Meu corpo começou a acumular marcas. Cortes, hematomas, dores que não iam embora. Mas com o tempo, eu parei de sentir tanto a parte física. O que realmente destruía era o resto. A humilhação. Os olhares. O silêncio quando eu tentava falar. Teve noites que eu ficava sentado no chão, encostado na parede fria, olhando pro nada. Sem força nem para deitar. E, mesmo assim, eu não chorava. Não porque eu era forte, mas porque parecia que nem isso eu tinha mais. Até que, um dia, chamaram meu nome. Eu pensei que fosse mais um interrogatório, mais alguma coisa ruim. Mas quando cheguei lá, eram meus pais. Eu não via eles desde que tudo começou. Minha mãe estava visivelmente abalada. Meu pai tentava se manter firme, mas dava para ver no olhar dele que aquilo estava acabando com ele por dentro. Foi a primeira vez que alguém me olhou, como se eu ainda fosse eu. Sem julgamento. Sem dúvida. Eles acreditavam em mim. Minha mãe segurou minha mão com força e disse que não importava o que estavam falando lá fora, eles sabiam quem eu era. E aquilo me deu um pouco de chão de novo. Meu pai foi mais direto. Ele disse que estava correndo atrás de tudo. Advogado, informações, qualquer coisa que pudesse me tirar dali. Mas não era fácil. O caso já estava sujo. Manipulado. E quem estava por trás disso, tinha influência. Pedro. O nome dele começou a aparecer mais nas conversas. Não de forma oficial, claro. Mas sempre como alguém que conhecia as pessoas certas, que sabia como as coisas funcionavam. E quanto mais eu ouvia isso, mais eu tinha certeza. Aquilo tudo não era coincidência. Eles estavam garantindo que eu não tivesse chance. A visita acabou rápido. Rápido demais. Quando eu voltei para a cela, parecia que o peso tinha aumentado ainda mais. Porque agora eu tinha algo para perder de novo. Esperança. E esperança, naquele lugar, podia ser perigosa. Mas, ao mesmo tempo, era a única coisa que me mantinha de pé. Os dias continuaram difíceis. Às vezes piores. Teve momentos em que eu realmente achei que não ia sair dali inteiro.
Mas eu comecei a mudar uma coisa. Eu parei de tentar convencer todo mundo de que eu era inocente. Passei a guardar isso pra mim. Ficar mais na minha. Observar mais. Falar menos. Era uma forma de sobreviver. E, de certa forma, funcionou. As coisas não ficaram boas. Mas ficaram suportáveis. Até que, depois de meses que pareceram anos, meu nome foi chamado de novo. Dessa vez, o clima era diferente. Meu pai estava lá. E junto com ele, um cara que eu nunca tinha visto antes. Ele não tinha cara de advogado tradicional. Terno um pouco desalinhado, postura relaxada demais para a situação, mas o olhar dele era atento. Muito atento. Ele me analisou por alguns segundos, como se estivesse montando um quebra-cabeça na cabeça. E então ele falou: Marcos, certo. Ouvi dizer que você tá no lugar errado. Eu fiquei em silêncio. Já tinha ouvido coisas parecidas antes, de pessoas que não fizeram nada. Ele deu um leve sorriso de canto e continuou: Relaxa. Eu não trabalho com inocente, eu trabalho com caso impossível. E o seu é interessante. Eu olhei para o meu pai, sem entender. Foi quando ele disse o nome do cara. Jimmy M.C. Gil. Naquele momento, eu não fazia ideia. Mas aquele homem ia mudar tudo. Jimmy M.C. Gil não era o tipo de advogado que passava confiança à primeira vista. Se você olhasse rápido, parecia só mais um cara comum tentando parecer importante demais. Terno meio amarrotado, gravata frouxa, jeito relaxado, quase desleixado. Mas bastava prestar um pouco mais de atenção para perceber que tinha algo diferente ali. O olhar dele. Ele não olhava para você como alguém que estava ouvindo uma história. Ele olhava como alguém que estava desmontando cada detalhe, procurando falhas, ligando pontos invisíveis. E, pela primeira vez desde que tudo começou, alguém parecia realmente interessado na verdade. A gente sentou numa sala pequena. Meus pais estavam comigo, mas Jimmy praticamente ignorou eles no início. Ele puxou uma cadeira, sentou de frente para mim e disse: Quero que você me conte tudo. Do começo. Sem pular nada. Mesmo que você ache que não importa. E eu contei. Falei da minha vida com a Sofia, de como a Júlia começou a mudar, da traição, do Pedro, das acusações, do tribunal, tudo. Ele não me interrompeu. Só fazia algumas anotações rápidas de vez em quando. Quando eu terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio. E então começou. Primeiro ponto. Isso aqui tá com cheiro de coisa armada desde o início. Ele começou a listar coisas que eu nem tinha percebido. Contradições nas acusações, prazos estranhos, testemunhos que surgiram do nada, documentos que apareceram rápido demais. Era como se ele estivesse enxergando uma camada da história que eu não conseguia ver. Segundo ponto, ele continuou, inclinando levemente para frente. Esse tal de Pedro, eu não gosto dele. Eu soltei um riso fraco, quase sem humor. Eu também não. Jimmy sorriu de canto. Não, você não entendeu. Eu não gosto dele no sentido profissional. Pessoas assim, geralmente têm coisa para esconder. E quando tem, a gente acha. A forma como ele falou aquilo me deu um arrepio estranho. Não era só confiança. Era certeza. Meu pai então perguntou, direto: Você consegue tirar meu filho daqui? Jimmy olhou para ele, depois voltou para mim. Conseguir é uma palavra forte. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem o que ia dizer. Mas eu consigo criar dúvida. E dúvida já é o suficiente para derrubar muita coisa. Minha mãe apertou minha mão com força. Eu não sabia se aquilo ia dar certo. Na verdade, depois de tudo o que tinha acontecido, era difícil acreditar em qualquer coisa. Mas tinha algo nele. Algo que fazia você querer acreditar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se mover. Devagar, mas começaram. Jim entrou com pedidos, questionou provas, exigiu revisões. Coisas que meu antigo advogado nunca tinha feito. E, junto com isso, veio outra pessoa. Um detetive particular. Diferente do Jimmy, ele era discreto. Quase invisível. Falava pouco, observava muito. Jimmy apresentou ele como alguém que sabia onde procurar quando ninguém mais olhava. E o foco era um só, Pedro. Enquanto isso, eu continuava ali dentro. Mas algo tinha mudado. Eu ainda sofria. Ainda era difícil. Ainda tinham dias em que eu achava que não ia aguentar. Mas agora, eu tinha um objetivo claro. Cada vez que alguém me empurrava, cada vez que eu era provocado, cada noite mal dormida, tudo aquilo começou a virar combustível. Porque eu sabia que, lá fora, alguém estava lutando por mim. E não só lutando. Estava começando a desmontar tudo. Teve um dia específico que marcou isso para mim. Fui chamado novamente para uma conversa com o Jimmy. Quando entrei na sala, ele estava diferente. Mais animado. Mais afiado. Ele colocou alguns papéis na mesa e disse: Marcos, lembra quando você disse que as coisas começaram a acontecer rápido demais? Eu assenti. Ele bateu levemente nos documentos.
Você estava certo. Eu senti meu coração acelerar. Tem coisa aqui que simplesmente não fecha. Registros alterados, horários inconsistentes, e isso é só a superfície. Ele se inclinou, baixando um pouco o tom de voz. E o melhor de tudo, nosso amigo Pedro tá começando a aparecer onde não devia. Naquele momento, pela primeira vez, eu senti que o jogo estava virando. Ainda não era vitória. Nem perto disso. Mas já não era mais só eu contra tudo. Agora, tinha alguém jogando do meu lado. Depois daquela conversa com Jimmy, algo dentro de mim mudou de verdade. Não era esperança cega como antes, era diferente. Era mais frio. Mais focado. Eu ainda estava preso. Ainda acordava todos os dias naquele lugar, ainda lidava com as mesmas pessoas, os mesmos olhares, a mesma tensão constante. Mas agora eu sabia que alguma coisa estava acontecendo lá fora. E isso fazia diferença. Os dias continuavam difíceis. Não vou mentir. Teve momentos em que eu achei que as coisas estavam até piorando. Talvez porque, quando você começa a ter um pouco de esperança, o sofrimento pesa mais. Teve uma noite que eu acordei com barulho. Discussão na cela ao lado, gritos, gente batendo na grade, e, mesmo não sendo comigo, aquilo já era suficiente para deixar qualquer um em alerta. Eu fiquei sentado, encostado na parede, olhando pro nada. E aí, do nada, veio a imagem da Sofia. Ela rindo. Correndo pela casa. Me chamando para brincar. Eu fechei os olhos, tentando segurar aquilo na minha cabeça o máximo possível, porque era a única coisa boa que ainda me restava ali dentro. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa. Eles não só tinham tirado minha liberdade. Eles tentaram tirar quem eu era. Mas não conseguiram. No dia seguinte, fui chamado de novo. Quando cheguei na sala, Jimmy já estava lá, mas dessa vez ele não estava sozinho. O detetive também estava. Encostado no canto, em silêncio, braços cruzados, observando tudo como sempre. Jimmy começou sem enrolar. Temos progresso. Eu sentei, tentando não criar expectativa demais. Ele espalhou algumas fotos e documentos na mesa. Nosso amigo Pedro não é só um cara bem-sucedido. Ele deu um leve sorriso de canto. Na verdade, ele é bem mais interessante do que isso. Eu olhei para os papéis, mas não entendi muita coisa de cara. Foi o detetive que falou, pela primeira vez desde que eu conheci ele. A voz dele era calma, direta. Sem emoção. Movimentação de dinheiro incompatível com a renda declarada. Ele apontou para uma das folhas. Empresas em nomes de terceiros. Transferências fracionadas. Padrão clássico. Jimmy completou. Lavagem de dinheiro. E provavelmente não para por aí. Meu coração começou a bater mais forte. Isso prova alguma coisa? Jimmy levantou a mão, como se estivesse controlando o ritmo da conversa. Calma. Ainda não. Isso aqui não te tira da prisão diretamente, mas muda o jogo. Ele se inclinou para frente. Porque agora a gente tem um motivo. Um motivo real para alguém querer te tirar do caminho. Aquilo bateu diferente. Até então, tudo parecia só injustiça. Agora, parecia estratégia. Eu não fui só acusado à toa. Eu fui escolhido. O detetive puxou outra foto. Era Pedro, entrando em um lugar que eu não reconhecia. Ele não é cuidadoso o suficiente. Foi tudo o que ele disse. Mas deu para entender. Jimmy cruzou os braços, pensativo por um segundo, e depois olhou direto para mim. Marcos, você não perdeu sua filha por acaso. Silêncio. Você perdeu porque alguém precisava que você saísse da jogada. Eu senti um peso no peito naquele momento. Não era só raiva. Nem só tristeza. Era algo mais profundo. Era a sensação de ter sido usado. De ter tido a própria vida destruída como parte de um plano. E agora, eu perguntei, com a voz mais firme do que eu esperava. Jimmy sorriu de leve. Aí que começa a parte divertida. Ele começou a explicar o que pretendia fazer. Questionar a origem das provas contra mim, ligar o nome do Pedro a movimentações suspeitas, pressionar legalmente onde fosse possível. Mas não era só isso. O detetive já estava indo além. Muito além. Seguindo pessoas. Observando rotinas. Montando um quebra-cabeça que eu nem conseguia imaginar o tamanho. E o mais estranho era que ele não parecia impressionado com nada daquilo. Como se já tivesse visto coisa muito pior. Antes de eu sair, Jimmy me chamou. Ei, uma coisa. Eu parei na porta. Ele ficou sério por um momento. Isso aqui vai demorar. E vai ficar mais feio antes de melhorar. Eu fiquei em silêncio. Ele continuou. Mas se você aguentou até agora, então você consegue ir até o fim. Eu assenti. Porque, naquele ponto, não tinha mais escolha. Quando voltei para a cela, tudo parecia igual. Mesmo lugar. Mesmas pessoas. Mesma rotina. Mas, pela primeira vez desde que fui preso, eu não me senti completamente sozinho.
Porque agora eu sabia de uma coisa. A verdade estava lá fora. E, aos poucos, ela estava sendo trazida para a luz. Depois daquela conversa, os dias passaram de um jeito estranho. Ainda eram pesados, ainda eram lentos, mas já não eram vazios. Agora, cada dia parecia estar me levando para algum lugar. Mesmo que eu ainda não conseguisse ver exatamente onde. E, pela primeira vez, as coisas começaram a mudar não só dentro de mim, mas fora também. Algumas semanas depois, fui chamado de novo. Dessa vez, o clima estava diferente antes mesmo de eu entrar na sala. Dava para sentir. Jim estava lá, mas não com aquele ar provocador de antes. Ele parecia focado. Muito mais sério. O detetive também estava presente, como sempre, no canto, quase como uma sombra. Assim que eu sentei, Jimmy não perdeu tempo. Temos um problema e uma oportunidade. Meu estômago travou na hora. Que tipo de problema? Ele respirou fundo. Eles estão apertando o cerco. Ele jogou alguns documentos na mesa. Novas provas. Novos depoimentos. Estão tentando acelerar uma condenação mais pesada antes que a gente consiga desmontar tudo. Aquilo me acertou como um soco. Mas, isso não faz sentido. Se eles já ganharam a guarda, por que continuar? Foi o detetive que respondeu, com a mesma calma de sempre. Por que você ainda existe? Silêncio. Jimmy completou. Enquanto você estiver vivo, livre, e eventualmente com chance de provar sua inocência, você é um risco. Aquilo deixou tudo ainda mais claro. Eles não queriam só me derrubar. Queriam garantir que eu nunca levantasse de novo. Eu passei a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. E a oportunidade? Jimmy sorriu de leve. Não um sorriso de humor, mas de quem sabe que encontrou algo importante. Ele apontou para um dos documentos. Nosso amigo Pedro cometeu um erro. O detetive deu um passo à frente e colocou uma nova pasta sobre a mesa. Dessa vez, tinha fotos, registros, horários, nomes, muito mais coisa do que antes. Ele começou a se mover mais rápido do que deveria. A voz dele era baixa, mas carregada de certeza. Jimmy abriu a pasta e começou a explicar. Transferências grandes, contatos frequentes com pessoas já investigadas, e o melhor de tudo. Ele puxou uma das folhas e girou na minha direção. Ele tentou usar o próprio sistema para te incriminar e deixou o rastro. Eu demorei alguns segundos para entender. Você tá dizendo que... Jimmy assentiu. Algumas das provas contra você passaram por pessoas ligadas a ele. Meu coração disparou. Então isso prova que ele armou tudo. Jimmy levantou a mão, controlando a expectativa de novo. Ainda não prova tudo. Mas cria uma conexão. E conexão, Marcos, é o começo de tudo no tribunal. O detetive completou, direto. É o suficiente para quebrar a narrativa deles. Naquele momento, algo encaixou na minha cabeça. Pela primeira vez, não parecia impossível. Difícil, sim. Arriscado. Mas não impossível. Jimmy se recostou na cadeira, cruzando os braços. Agora a gente vai fazer o que eles não esperam. Eu fiquei em silêncio, esperando. Ele inclinou a cabeça levemente, com aquele olhar esperto de novo. A gente vai bater de frente. Ele começou a explicar o plano. Questionar formalmente as provas, puxar investigações paralelas, forçar a análise das conexões do Pedro. Mas não era só isso. Tinha estratégia. Tinha timing. Jimmy não queria só provar que eu era inocente. Ele queria desmontar tudo de um jeito que não deixasse margem para dúvida. Antes de eu sair, ele ficou sério de novo. Escuta, isso aqui vai mexer com gente grande. Eu encarei ele. Já mexeu. Ele deu um leve sorriso. Justo. Quando voltei para a cela naquele dia, algo estava diferente em mim. Não era só esperança. Era raiva. Mas não uma raiva descontrolada. Era uma raiva direcionada. Fria. Eles tinham me tirado tudo. Minha filha, minha vida, minha dignidade. Mas agora. Agora eu estava começando a tirar algo deles também. Os dias seguintes foram tensos. Mais tensos do que o normal. Parecia que, de alguma forma, até ali dentro as coisas estavam mudando. Como se o mundo lá fora estivesse começando a se mexer, e isso estivesse chegando até mim. E então, em uma manhã qualquer, meu nome foi chamado novamente. Mas dessa vez, não era só mais uma conversa. Era o começo da virada. Naquele dia, quando chamaram meu nome, eu já fui com a cabeça preparada para mais uma conversa, mais um passo lento, mais espera. Mas, dessa vez, foi diferente. Assim que entrei na sala, vi meus pais. Minha mãe já estava chorando antes mesmo de eu sentar. Meu pai tentava disfarçar, mas dava para ver que ele estava tenso. E Jimmy? Jimmy estava com um sorriso que eu ainda não tinha visto nele. Não era aquele sorriso de ironia ou de provocação. Era um sorriso de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Meu coração começou a bater mais rápido. Que foi? Eu perguntei, já sentindo alguma coisa diferente no ar.
Jimmy apoiou as mãos na mesa e falou direto. Você vai sair daqui hoje. Por um segundo, eu não entendi. Parecia que as palavras não encaixavam na realidade. Como assim? Meu pai respirou fundo antes de falar. Fiança. Eu fiquei em silêncio, processando aquilo. Jimmy continuou. A gente conseguiu criar dúvida suficiente no caso. Não o bastante para te inocentar ainda, mas o suficiente para te tirar daqui enquanto o processo continua. Minha mãe apertou minha mão com força, chorando mais ainda. Você vai sair, filho. Eu não sabia o que sentir primeiro. Alívio, raiva, confusão, tudo veio junto. Depois de meses naquele lugar, eu finalmente ia sair. Mas não como um homem livre. Ainda não. O processo continuava. As acusações ainda estavam lá. Só que agora, eu podia lutar de fora. O caminho até a saída foi estranho. Assinar papéis, ouvir instruções, passar por portas que antes só se abriam para me levar mais fundo, agora se abriam para me deixar ir. E quando eu finalmente passei pelo último portão, o sol bateu no meu rosto. Eu fechei os olhos por um segundo. Parecia algo simples. Mas depois de tanto tempo, era quase irreal. Eu estava fora. Mas a realidade me acertou rápido. Muito rápido. Eu não tinha casa. O pouco que eu tinha foi perdido durante todo aquele tempo. Contas acumuladas, coisas vendidas, aluguel cancelado, minha vida simplesmente deixou de existir enquanto eu estava preso. Meu trabalho? Perdido também. Ninguém mantém um guarda noturno acusado daquilo que eu fui acusado. Minha reputação, destruída. Para muita gente, eu ainda era culpado. E provavelmente sempre seria. A única coisa que eu ainda tinha eram meus pais. Eu fui morar com eles. Voltar para aquele quarto antigo, depois de tudo que aconteceu, foi uma sensação difícil de explicar. Era como se eu tivesse voltado no tempo, mas completamente quebrado por dentro. Os primeiros dias foram estranhos. Eu não conseguia dormir direito. Qualquer barulho já me deixava em alerta. Às vezes eu acordava no meio da noite achando que ainda estava lá dentro. Mas eu não podia parar. Eu não tinha esse direito. No terceiro dia fora, eu já estava atrás de trabalho. E acabei voltando para o único lugar que eu sabia que podia me aceitar. Turno noturno. Mesmo tipo de trabalho. Mesma solidão. Só que agora, com um peso muito maior nas costas. E eu tomei uma decisão. Eu ia dobrar minha carga. Se antes eu trabalhava por necessidade, agora eu trabalhava por um objetivo. Cada hora extra, cada noite mal dormida, tudo tinha um destino. Jimmy M.C. Gill. O detetive. A minha liberdade de verdade. Eu comecei a viver no limite. Trabalhava mais do que devia, dormia menos do que precisava, economizava em tudo. Cortei qualquer gasto que não fosse essencial. Enquanto isso, o caso continuava. Reuniões constantes, novas descobertas, novas estratégias. E, aos poucos, a verdade começava a tomar forma. O detetive estava cada vez mais fundo no rastro do Pedro. E quanto mais fundo ele ia, mais coisa parecia. Não era só lavagem de dinheiro. Era muito maior. Muito mais sujo. E o mais importante, cada pedaço disso começava a se conectar com o que fizeram comigo. Uma noite, depois de um turno longo, eu sentei na cozinha da casa dos meus pais, completamente exausto. Meu pai estava lá. Em silêncio, como sempre. Depois de um tempo, ele falou. Você tá se matando desse jeito. Eu olhei para ele. Eu sei. Ele assentiu devagar. Mas você não tá fazendo isso só por você, né? Eu nem precisei responder. Sofia. Sempre ela. Eu ainda não podia ver minha filha. E isso doía mais do que qualquer coisa que eu passei lá dentro. Saber que ela estava crescendo, sem mim. Sem saber a verdade. Sem saber que eu nunca desisti dela. Eu respirei fundo e falei baixo. Eu vou trazer ela de volta. Meu pai me olhou, firme. Eu sei que vai. E naquele momento, mesmo cansado, mesmo destruído, eu tive certeza de uma coisa. Eu ainda não tinha terminado. A rotina que eu passei a viver não era sustentável, mas era necessária. Trabalhar à noite, dormir mal durante o dia, reuniões com Jimmy sempre que dava, lidar com olhares tortos na rua, tudo isso começou a virar normal. E o pior é que, de certa forma, eu me acostumei. Porque agora eu tinha um foco. E esse foco tinha nome. Sofia. Cada vez que eu pensava em desistir, em descansar, em simplesmente parar um pouco, vinha a lembrança dela. E eu continuava. Enquanto isso, o caso começou a ganhar forma de verdade. Não era mais só teoria, suspeita ou tentativa. Agora tinha coisa concreta. Prova. Ligação. Padrão. E tudo isso girava em torno de uma pessoa. Pedro. As reuniões com o time começaram a ficar mais intensas. Ele já não parecia só confiante, ele parecia animado.
Como alguém que está perto de fechar um quebra-cabeça complicado. E o detetive continuava sendo o mesmo. Silencioso. Preciso. Sempre trazendo algo novo. Nunca exagerava. Nunca tirava conclusões antes da hora. Mas cada informação que ele colocava na mesa encaixava perfeitamente. Teve uma reunião que marcou tudo. Jimmy espalhou vários documentos na mesa, fotos, registros bancários, horários, ligações, era coisa demais para alguém que, até pouco tempo atrás, parecia só um cara bem-sucedido. Agora sim, Jimmy disse, passando a mão nos papéis, agora a gente tem um caminho claro. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o tamanho daquilo. Pedro não é só envolvido, Jimmy continuou, ele faz parte de algo maior. E o dinheiro que ele movimenta não vem de lugar limpo. O detetive completou. Tráfico. Distribuição. E alguém acima dele. Aquilo me deu um choque. Eu já sabia que tinha coisa errada, mas não nesse nível. Jimmy me olhou sério. E sabe o melhor de tudo? Eu esperei. Ele ficou confiante demais. Jimmy puxou um documento específico e colocou na minha frente. Temos uma ligação direta entre ele e uma das provas usadas contra você. Meu coração acelerou. Direta como? Jimmy respondeu, sem rodeios. Intermediários pagos. Manipulação de testemunha. E, possivelmente, fabricação de evidência. Eu senti uma mistura de coisas naquele momento. Raiva, alívio, incredulidade. Então era real. Não era só sensação. Eles realmente tinham armado tudo. O detetive então colocou mais uma peça na mesa. Uma sequência de fotos. Pedro encontrando pessoas diferentes, em horários diferentes, sempre em lugares discretos. Mas o padrão era claro. Ele não consegue parar. Foi tudo o que ele disse. Jimmy deu um leve sorriso. E é aí que a gente entra. O plano começou a ficar mais claro. Eles não iam só provar que eu era inocente. Iam expor tudo. As conexões, o dinheiro, as manipulações, tudo. E, com isso, destruir a credibilidade de qualquer coisa que foi usada contra mim. Mas tinha um risco. Grande. Jimmy deixou isso bem claro. Se a gente fizer isso errado, você pode perder de vez. Silêncio. Mas se fizer certo. Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu já sabia. Era tudo ou nada. Naquela noite, depois da reunião, eu não fui direto para casa. Fiquei sentado dentro do carro, no escuro, tentando processar tudo. Minha vida inteira tinha sido virada do avesso por causa daquilo. Meses da minha vida perdidos. Minha filha longe. Minha reputação destruída. E agora? Agora eu estava a poucos passos de mudar tudo. Mas não era só sobre mim. Era sobre ela. Sofia. Eu fechei os olhos por um momento, e imaginei o dia em que eu ia olhar para ela de novo. Sem vidro. Sem distância. Sem mentira no meio. Só eu, e minha filha. E foi ali que eu tomei uma decisão definitiva. Eu não ia recuar. Não importava o risco. Não importava o que ainda viesse. Eu ia até o fim. Porque, dessa vez, a verdade estava do meu lado. As coisas começaram a se mover rápido demais depois daquela reunião. Era como se tudo que estava parado há meses, finalmente tivesse começado a andar de uma vez. Jimmy entrou com novos pedidos, questionou diretamente as provas usadas contra mim, e, pela primeira vez, o nome do Pedro começou a aparecer oficialmente no processo. Mas não foi só isso. O nome da Júlia voltou também. E isso me pegou de um jeito diferente. Até então, eu tentava não pensar muito nela. Não daquele jeito. Na minha cabeça, era mais fácil acreditar que ela tinha sido manipulada. Que ela caiu na conversa do Pedro, que foi levada pela situação. Mas agora as coisas não encaixavam assim tão fácil. Teve um dia que o Jimmy me chamou para uma conversa mais direta. Sem meus pais. Sem rodeio. Só nós dois. Ele fechou a porta, sentou na minha frente e ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Eu preciso que você esteja preparado para uma coisa. Meu estômago travou na hora. Fala. Ele respirou fundo. A Júlia sabia de mais coisa do que você imagina. Aquilo bateu pesado. Eu fiquei em silêncio, esperando ele continuar. Jimmy puxou alguns documentos. Mensagens. Contatos. Participação em decisões, ela não estava só assistindo. Eu senti como se o ar tivesse ficado mais pesado. Você tá dizendo que ela... Ele me interrompeu, direto. Eu tô dizendo que ela ajudou. Silêncio. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Mais do que a prisão. Mais do que as agressões. Porque aquilo atingia algo que eu ainda estava tentando preservar, mesmo sem perceber. A ideia de que, em algum momento, ela tinha sido sincera comigo. Que o que a gente teve foi real. E agora? Agora parecia que tudo fazia parte de algo sujo.
Eu passei a mão no rosto, tentando segurar aquilo. Ela sabia do que ele fazia. Jimmy não respondeu na hora. Ele inclinou a cabeça levemente, pensativo. Sabia de parte. O suficiente para entender que tinha coisa errada. Aquilo foi pior ainda. Porque não era ignorância. Era escolha. O detetive, que estava ali no canto como sempre, falou baixo. Ela ficou. Só isso. Mas disse tudo. Ela viu, e decidiu ficar. Eu fiquei em silêncio por um tempo. Minha cabeça estava a mil, mas ao mesmo tempo, vazia. E, no meio disso tudo, só uma coisa me veio com força. Sofia. E a minha filha, eu perguntei, quase num sussurro. Jimmy me olhou sério. Ela não tá bem. Aquilo me travou completamente. Como assim? O detetive respondeu, direto. Queda no rendimento escolar. Comportamento mais fechado. Evita falar de você, mas reage quando alguém toca no assunto. Meu peito apertou na hora. Ela sente sua falta. Eu tive que desviar o olhar. Porque, naquele momento, eu senti que tudo aquilo tinha ido longe demais. Não era mais só sobre mim. Estavam destruindo ela também. Jimmy se inclinou para frente. E é por isso que a gente não pode errar agora. Eu assenti, devagar. Ele continuou. A gente está preparando o golpe final. Mas precisa ser preciso. Sem brecha. O plano estava claro agora. Eles iam expor tudo. Pedro, o dinheiro, o esquema, a manipulação e a participação da Júlia. Tudo de uma vez. E isso não ia só me inocentar. Ia derrubar eles completamente. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Audiências marcadas, movimentações estranhas, advogados do outro lado ficando mais agressivos. Era como se eles já soubessem que algo estava vindo. E talvez soubessem mesmo. Mas já era tarde. Uma noite, depois de mais um turno pesado, eu cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada na sala. Ela estava mexendo em algumas coisas antigas. Fotos. Eu reconheci na hora. Sofia, momentos simples. Eu sentei do lado dela, em silêncio. Ela me entregou uma das fotos. Era eu segurando a Sofia pequena, ela rindo, segurando meu dedo. Minha mãe falou baixo. Ela ainda é aquela menina. Eu fiquei olhando a foto por alguns segundos. E então respondi. Eu sei. E naquele momento, eu percebi que tudo aquilo, toda a dor, todo o esforço, tudo que eu estava passando, tinha um único propósito. Trazer minha filha de volta. E, dessa vez, nada ia me impedir. O dia da audiência final chegou, mas ele não começou no tribunal. Ele começou na madrugada. Eu estava sentado na cama, no escuro, olhando para o chão, com as mãos juntas, sem conseguir dormir. O relógio fazia barulho demais, cada segundo parecia mais alto que o outro. Eu tentei deitar algumas vezes, fechei os olhos, mas sempre voltava a mesma coisa. A voz da Sofia. Papai, não vá embora. Eu abri os olhos de novo. Respirei fundo. Passei a mão no rosto. Não dava para fugir daquilo. Então eu levantei. Fui até a cozinha, bebi água, fiquei parado ali por alguns minutos, e foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa simples. Aquilo ia acabar. De um jeito ou de outro, ia acabar. Quando o dia amanheceu, eu já estava pronto. Não porque eu queria, mas porque eu não tinha escolha. No carro, o silêncio continuava. Meu pai dirigia concentrado, as mãos firmes no volante. Minha mãe segurava minha mão com as duas dela, como se tivesse medo de soltar. Ninguém dizia nada. Mas ninguém precisava dizer. Quando o tribunal apareceu na minha frente, meu corpo reagiu antes de mim. Um aperto no peito. Eu já tinha estado ali. Eu já tinha perdido tudo ali. Mas dessa vez, eu desci do carro diferente. Devagar. Respirando fundo. Cada passo até a entrada parecia pesado, mas firme. Quando entrei, vi o Jimmy primeiro. Ele estava encostado em uma mesa, folheando alguns papéis, com a gravata meio solta, como sempre. Mas quando ele levantou o olhar e me viu, ele parou. Fechou a pasta devagar. E deu um leve sorriso. Aí está você. Eu parei na frente dele. Por um segundo, não falei nada. Então eu disse. Seja lá o que acontecer hoje. Ele já levantou a mão, interrompendo. A gente fala disso depois. Mas eu continuei. Não. Eu preciso falar agora. Ele ficou em silêncio. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Jimmy olhou para mim, dessa vez sem aquele ar leve de sempre. Mais sério. Eu virei levemente a cabeça, olhando para o outro lado da sala. O detetive estava ali. Como sempre. Encostado. Quieto. Observando. Eu dei 2 passos na direção dele. E você? Ele levantou o olhar. Você fez tudo isso acontecer.
Ele me encarou por um segundo e só respondeu. Eu só segui o rastro. Simples assim. Mas eu entendi. E aquilo foi suficiente. Quando meus pais chegaram, minha mãe me abraçou forte, sem falar nada. Meu pai só me puxou levemente pelo ombro e disse baixo. Acabou. Eu assenti. E então, eles entraram. Júlia e Pedro. Eu não olhei para ele primeiro. Eu olhei para ela. E foi estranho, porque por um segundo, foi como se nada tivesse acontecido. Como se fosse só mais um dia comum. Mas isso durou muito pouco. Porque ela não conseguiu sustentar o olhar. Desviou rápido. E aí, acabou. Pedro entrou logo atrás. Mais rígido do que o normal. O maxilar travado. O olhar andando pela sala como se estivesse calculando tudo. Mas já não era controle. Era tensão. A audiência começou. No início, tudo parecia igual. As mesmas acusações. As mesmas palavras. Eu fiquei sentado, ouvindo tudo, mas dessa vez, não parecia verdade. Parecia uma história mal contada. E então chegou a vez do Jimmy. Ele se levantou devagar. Pegou um papel, colocou de volta. Respirou. E começou. Sem pressa. Primeiro, ele fez perguntas simples. Tão simples que pareciam inúteis. Mas não eram. Cada resposta criava uma pequena falha. E ele não corrigia. Ele deixava acumular. Mais uma pergunta. Mais uma resposta que não encaixava. Mais um detalhe fora do lugar. E, quando todo mundo já estava preso naquela sequência, ele virou. Então vamos organizar isso. E foi ali que começou de verdade. Ele começou a reconstruir tudo. Na ordem certa. Mostrando onde cada coisa foi manipulada. Quando as primeiras conexões com o Pedro apareceram, eu olhei para ele. Ele travou por um segundo. Foi rápido. Mas eu vi. E depois, vieram as provas maiores. As do detetive. Fotos sendo colocadas na mesa. Documentos sendo entregues. Registros sendo lidos. O silêncio na sala mudou. Não era mais atenção. Era tensão. Pedro se mexeu na cadeira. Tentou falar. Foi interrompido. Tentou de novo. Mas já estava perdido. E então? Júlia. Quando começaram a mostrar as mensagens, ela ainda tentou manter a postura. Mas na terceira, quarta, quinta, ela começou a respirar diferente. O corpo ficou rígido. E quando uma das conversas mais claras foi lida em voz alta, ela quebrou. Não foi assim. A voz saiu baixa. Ninguém respondeu. Não foi assim. Agora mais alto. Ela virou pro lado, olhando para mim. Eu só queria proteger a Sofia. A voz tremia. Mas ninguém interrompeu. E foi isso que fez tudo piorar. Porque ela teve que continuar. Teve que ouvir. Teve que encarar. E, aos poucos, ela percebeu. Acabou. Quando o juiz saiu para a decisão, o tempo simplesmente travou. Ninguém falava. Eu só fiquei sentado, olhando para frente, sentindo meu coração bater. E então ele voltou. E tudo aconteceu rápido e lento ao mesmo tempo. As palavras foram ditas. Mas eu só entendi de verdade quando terminou. Eu estava livre. De verdade. Pedro foi levado. Sem resistência. E a Júlia ficou parada. Sem reação. Sem direção. Como se não soubesse mais o que fazer. Eu não fui até ela. Eu não disse nada. Porque não tinha mais nada para dizer. Os dias seguintes passaram devagar. Mas o momento mais importante veio depois. Quando eu vi a Sofia de novo. Ela entrou devagar. Parou na porta. Ficou me olhando. Eu também não me mexi. Por um segundo, parecia que o mundo inteiro estava esperando. E então, ela correu. E me abraçou. Com força. Sem dúvida. Sem medo. E naquele abraço, tudo voltou pro lugar. Meses depois, eu fui embora dali. Com ela. E com meus pais. A gente encontrou um lugar novo. Mais calmo. Mais leve. E, aos poucos, a vida voltou. Sem pressa. Sem pressão. Só, vivendo. E foi nesse meio tempo, que a Vanessa apareceu. De forma simples. Sem invadir. Sem exigir. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo imediato. Só cautela. E isso, já era um começo. Hoje, quando eu olho para tudo o que aconteceu, eu não vejo só o que eu perdi. Eu vejo o que eu recuperei. E, principalmente, quem eu nunca deixei de ser.